Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Após uma semana sem vídeo, ainda é um reflexo do problema que tive com o meu computador recentemente, nós retomamos hoje a nossa história sobre a Operação Pérola, que é narrada pelo irmão André em seu livro O Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. No último vídeo, vimos que às vésperas da entrega do 1 milhão de exemplares da Bíblia na China, em uma operação que mobilizou inúmeras pessoas em pelo menos 3 continentes, cercada de tantos cuidados e confidencialidade, dados os riscos que envolviam esta operação, especialmente para aqueles que iriam fazer a entrega na praia e os que iriam receber essa encomenda, o irmão André, uma semana antes deste dia, tem um sonho perturbador que o leva a consultar a sua equipe na Holanda e o presidente do conselho de diretores do Portas Abertas, e todos eles foram unânimes em afirmar que seria melhor se adiassem a entrega por algum tempo. O responsável pela operação em Hong Kong foi chamado para uma reunião na Califórnia com a direção do Portas Abertas, juntamente com o irmão André, para repassarem aspectos do planejamento da operação, orarem a Deus pedindo a sua orientação e decidirem o que e principalmente quando fazer. Neste período, a equipe que estava em Hong Kong encarregada da entrega deveria manter-se lá e aguardar novas instruções. Então, após a vinheta, vamos diretamente à continuação de nossa história. O trabalho de meses para arregimentar a tripulação do barco, as entrevistas, explicar do que se tratava a missão, garantir-se de que a família dos escolhidos teriam meios de sobreviver caso seu marido fosse preso ou morto, o afastamento de meses de casa, tudo isso já eram motivos potenciais para gerar estresse. E o adiamento da operação sem uma data prevista de retomada era mais um fator de estresse. A reunião na Califórnia arrastou-se por toda a semana da Páscoa, onde revisaram os detalhes da operação, orando e pedindo a orientação de Deus para decidirem o que fazer e, o mais importante, quando fazer. Se do lado dos que fariam a entrega, que contava com algumas dezenas de pessoas, isso já era difícil, mais difícil ainda era para os chineses que iriam receber as Bíblias na praia, que eram milhares de pessoas, e muitos não ficaram sabendo a tempo do adiamento da entrega, o que gerou uma certa frustração. Essa espera durou meses, o que fez com que alguns dos membros da tripulação que havia sido recrutado tivessem que abandonar a missão e retornar para suas casas, exigindo assim novos processos de seleção de pessoal para poder fazer essa operação. O irmão André nos diz que não sabe assinalar o momento exato em que Deus deu o sinal verde para continuar o processo. A questão é que, após dias de estudo e revisão de cada detalhe da operação, eles sentiram uma relativa segurança para continuar. Até porque junho era o último mês de tempo bom antes da temporada de tufões na região. E eles já estavam no mês de maio. Olhando a tábua de marés, observaram que o dia em que a maré estaria mais alta, o que facilitaria chegar mais perto da praia, seria a noite do dia 18 de junho, e esta data foi fixada. Toda a rede de trabalhadores do projeto e os chineses que receberiam a encomenda foi avisada. Obviamente, os chineses foram avisados através de códigos, pois esse aviso foi feito por telefone e a mensagem era, abre aspas, estamos prontos para transportar o paciente.
O hospital está pronto para recebê-lo? A resposta foi: sim, estamos prontos para recebê-lo. No dia da partida do rebocador de Hong Kong em direção a Seattle, foi feita uma corrente de oração entre os membros do Portas Abertas espalhados pelo mundo, pedindo orações pelas próximas 72 horas. No dia marcado, quando o rebocador levantou âncoras para partir, a mãe Kawang, que era a pessoa que se comunicava com os chineses por telefone diretamente de Hong Kong, transmitiu a mensagem codificada aos líderes cristãos na China. Abre aspas. Vamos dar uma festa. Esperamos tanta gente que preparamos 21 xícaras de chá e cozinhamos 18 tigelas de arroz. Fecha aspas. Os números 21 e 18 representavam a hora e data da missão. 21 horas do dia 18 de junho. A resposta no dia seguinte veio. Abre aspas. Bem-vindos à festa. Fecha aspas. O livro nos narra que a viagem de 3 dias até a costa da China foi tranquila. Quando se aproximaram de Suaton, o local da entrega, o tempo estava excelente. Porém, havia barcos de patrulha chineses. Afinal, ali perto havia uma base naval e eles não esperavam passar tão perto das embarcações da marinha. Ao pôr do sol, uma canhoneira da marinha chinesa de uns 14 metros começou a se aproximar do rebocador e o capitão alertou os tripulantes, que imediatamente começaram a orar silenciosamente. Chegou tão perto deles que puderam ver a metralhadora do navio no convés da popa. Chegou a uns 20 metros do rebocador. Todos prenderam a respiração e mantiveram o curso do rebocador sem alteração. Mas a embarcação de guerra chinesa passou pelo rebocador como se não os tivesse visto. Todos louvaram a Deus pela proteção. Estavam a 1 hora da praia onde deveriam fazer a entrega. Quando a noite caiu, com as luzes do barco apagadas, silenciosamente manobraram entre as várias embarcações de guerra ancoradas no caminho e lentamente avançaram rumo à costa, sentindo a presença de Deus lhes dando proteção. Exatamente às 9 horas da noite, o capitão Davi fez 3 sinais de luz com uma lanterna em direção à praia, que tinha em sua borda um bosque, e recebeu de volta os mesmos 3 sinais de luz vindos do bosque. O capitão manobrou o rebocador para que a barcaça se aproximasse o máximo possível da praia, desligou os motores e baixou a âncora. Começaram a submergir a barcaça para que a carga flutuasse, e baixaram 3 barcos de borracha motorizados para a água, e o capitão Davi e 2 outros tripulantes rumaram para a praia onde os líderes chineses aguardavam. Abraçaram-se e depois de um momento de oração deram um sinal para o início do desembarque. Eram 232 fardos de bíblias amarrados uns aos outros para que fossem puxados como uma corrente. Quando eles já flutuavam, os barcos de borracha começaram a puxá-los para a praia. A praia, que até então estava vazia, como que de repente foi tomada por cerca de 2.000 cristãos que, saindo do meio das árvores, emergindo das sombras, desciam a praia e entravam no mar com a água até o pescoço, enquanto outros formavam uma fila até as árvores. Quando os fardos chegavam na areia, abriam as embalagens à prova d'água com tesouras e depois passavam as caixas, uma a uma, pela fileira de homens. Quando chegavam às árvores, as caixas eram empilhadas em bicicletas, em carros, em caminhões que aguardavam lá atrás e sumiam na noite rumo aos locais combinados. Toda a carga chegou à praia em menos de 2 horas. Foram 11.136 caixas. O rebocador partiu às 11 horas em silêncio até alcançar águas internacionais, quando os tripulantes explodiram em vivas e brados de louvor a Deus pelo sucesso da missão. Meses mais tarde, o Portas Abertas descobriu que lá pelas 3 da manhã, quando
uns 2/3 das Bíblias já haviam sido levados para a praia, haviam sido levados da praia. Um grupo de pescadores que havia visto a movimentação na praia e havia contado isto na cidade de Suaton, o que eles tinham visto, né, esse descarregamento de fardos na praia, embora eles não soubessem do que se tratava, a notícia se espalhou e isso alertou as autoridades, que chegaram à praia lá pelas 3 horas da manhã, cercaram os cristãos que ainda estavam lá, apreenderam as Bíblias que restavam e tentaram queimá-las na praia, mas não conseguiram e por fim decidiram jogar tudo no mar. Os que foram presos foram soltos logo depois. As Bíblias jogadas no mar deram de volta à praia, voltaram com a maré para a praia e foram resgatadas pelos pescadores, que após secá-las, venderam elas de volta aos cristãos. No final das contas, de 1 milhão de Bíblias enviadas, apenas umas 10.000 foram destruídas pelas autoridades chinesas, porém foram repostas pelo Portas Abertas através de entregas menores por via terrestre. Esta história, como tantas outras narradas nesse livro, nos parecem, pelo seu ineditismo, thrillers retirados das páginas do escritor Ian Fleming, criador do personagem James Bond. Não é à toa que o irmão André foi descrito por alguns como o James Bond dos clérigos, conforme relatado por Hutch Tucker em seu livro Missões até os Confins da Terra. Entretanto, as histórias de James Bond são ficcionais e demonstram uma pessoa autossuficiente, que se basta, que conta com a sua própria astúcia, com capacidade de engano, algum senso de oportunidade, enquanto as histórias do irmão André nos dão a visão clara da dependência completa de Deus, que é quem realmente realiza o que é necessário para que a sua obra avance. Enquanto as histórias de ficção de Fleming colocam as esperanças de sucesso e de livramento das nações dos perigos em um personagem humano, as histórias relatadas pelo irmão André nos dão a correta dimensão de nossa dependência total e inegável da bondade, da misericórdia e do poder do nosso Deus, que se sobrepõem ao poder de homens e nações, pois Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos próximos vídeos, continuaremos a nossa viagem pela China, agora nos anos 90, pelas lentes de um outro missionário, Nick Ripken, que nos relata suas experiências em seu livro A Insanidade de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.